Aqui nós vamos começar um projeto novo em Python para escrever algumas funções. É um exemplo bastante simples, mas que ajuda a entender a dinâmica da criação e do uso de funções, de entradas de parâmetros, aliás, funções com parâmetros e funções com a inserção de outras funções, né? Utilizando uma função chamando outra função. Então aqui nós vamos salvar nosso projeto como exemplo de função. Beleza, aqui nós vamos começar escrevendo a função. Essa função vai se chamar calcula média. Aqui nós abrimos para inserir as funções que eu vou chamar de notas. Aliás, aqui nós inserimos o nome do parâmetro que nós vamos utilizar. E aqui nós começamos inserindo a função. Aqui vai ser o resultado da função, que vai somar as notas, que vai dividir pelo tamanho das notas. Nesse sentido aqui, seria a quantidade, já que a média comum, né, a média aritmética, ela é a soma dos valores dividido pelo número de valores, né, o número de elementos. Então aqui nós temos, revisando aqui, nós temos a função com o nome de calcula média. Aí nós temos um parâmetro que vai ser uma informação que vai entrar na nossa função para fazer o que a gente precisa. No caso aqui, tem uma variável chamada resultado, que vai receber a soma das notas. Isso já é uma função pronta. E len também já é uma função pronta aqui do Python. Com isso, a gente dá um return do resultado, que é a resposta que nós estávamos procurando. Pronto. A função de calcular a média já está feita. Aqui, se nós quisermos chamar a função calcula média, aqui nós damos alguns valores de nota e rodamos o programa. Aqui nós encontramos a nota 4.0 de média. Aqui a gente vai desmarcar só por enquanto. Nós vamos criar uma outra função que vai se chamar bônus e ela vai receber dois parâmetros. Ela vai receber um parâmetro chamado média e vai receber um valor n, que seria o percentual de bônus que será dado. Essa função que eu estou criando aqui seria para, com base no valor da média, suponhamos que você vai ter um bônus percentual sobre a nota para ser acrescentado na nota. Então você tem a função média, que calcula a média, você tem uma função que é o bônus. Claro que poderia ser feito de outras formas, isso poderia ser incluído inclusive na própria função calcula média, mas para ficar de forma bastante, digamos, didática, fica legal trabalhar com funções separadamente, uma função chamando a outra, digamos assim, de forma a utilizarmos o paradigma funcional. Aqui nós também criaremos uma variável que vai receber a média e vai multiplicar essa média pelo percentual dividido por 100, porque se pensarmos que vamos inserir um bônus de 10% na nota, você vai receber o valor de 10 dividido por 100 dá 0,1 para ele poder trabalhar direto. Só que se nós multiplicarmos diretamente aqui, ele vai ficar só 10% do valor da média. Então, para resolver esse problema, a gente vai acrescentar o 1 mais
aqui é uma questão matemática, tá? Porque aqui nós temos o 1 que vai se somar ao 0,1, por exemplo, caso a entrada do parâmetro fosse 10, e esse valor vai ser 1,1 multiplicado pela média, ou seja, o 1 representa o 100%, que é a média, e o 0,1, né, a parte decimal, vai ser a parte do bônus. Então, o resultado que a gente vai ter vai ser a nota integral já com o valor do bônus, que é o objetivo. Então, aqui nós temos um return, para poder chamarmos o resultado também. Por fim, aqui nós podemos, há duas formas que podemos fazer, ou a gente calcula a média, chamando o calcula média e passando os valores dessa forma, separadamente. Aqui nós chamamos a segunda função, que vai receber o valor de m, e o 10, por exemplo, que seria o exemplo do 10% de bônus que você está recebendo em relação à sua nota. Aqui nós colocamos o print para poder imprimir a informação. Aqui nós temos 4,4, que é 10% da média, né? Essa parte decimal, o ponto 4. Vimos que se imprimirmos para fazer uma comparação, o M, que é a média da nota antes de termos, olha lá, aqui a gente consegue comparar. Nós temos o 4, que era o valor da média normal, com bônus dado de 10% em relação à sua média, que é 0,4, então ficamos com 4,4. Claro que é um exemplo bastante simples, mas já demonstra uma forma de utilizarmos parâmetros, inclusive chamando outras funções. É uma função que, no caso, nós usamos a própria função criada anteriormente como parâmetro de outra função. Aqui, só para concluir, vamos fazer de maneira diferente. Fica um pouquinho mais estranho, ou não. Aqui, ao invés de chamarmos separadamente, vamos chamar tudo junto. Fica um pouco mais visualmente, mas ainda assim nós podemos perceber que funciona. Aqui nós imprimimos só a nota já com o bônus. Aqui nós chamamos a função diretamente aqui dentro. Aqui nós fizemos separado para ficar visualmente mais inteligível, mas essa função aqui, que está aqui dentro, é exatamente o parâmetro que nós usamos aquela hora aqui anteriormente, o M. Se apagarmos novamente aqui, só para revisar, e deixarmos o M, o que ele está fazendo é simplesmente chamando de maneira separada. Criamos uma variável aqui que recebe a primeira função. É simplesmente para ficar visualmente mais fácil de entender, mas de toda forma o que você está fazendo aqui é justamente trazendo essa função primeira que calcula a média e colocando ela exatamente aqui. Na hora de chamar a função, a segunda função, você está chamando uma outra função como parâmetro e acrescentando ainda um outro parâmetro, nesse caso nosso aqui específico. É um bônus, né, que nós inventamos aqui. E aí você tem sua nota final com a sua média e o bônus. Beleza? Até a próxima, devs. Obrigado.